Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Davi e hoje a gente vai fazer mais um vídeo para o terceiro ano do ensino médio, a demonstração da equação da reta. A gente sabe que existe uma equação da reta e ela é dita como ax mais by mais c igual a zero. Essa é a equação da reta. E a gente vai ver como que a gente constrói essa equação. De buenas? Então é título de curiosidade, não tem uma aplicação prática para isso, tá? Mas é bom entender de onde que vem as coisas, porque muitas vezes a gente está ensinando um conteúdo e o aluno pergunta, aonde que eu vou usar isso? Aí tem que entender que um conteúdo puxa o outro e por isso que a matemática avança. Então, para deduzir essa equação aqui, fazer a demonstração dela, a dedução dela, a gente tem que entender uma coisa, que a gente precisa do conteúdo de pontos colineares. Por quê? Porque a gente sabe que uma reta é feita por infinitos pontos colineares. Ponto colinear são pontos alinhados. Então, sabendo que existe nessa reta em vermelho aqui infinitos pontos, e esses pontos são colineares, e eles formam essa reta, eu vou calcular a colinearidade desses pontos. Eu vou pegar 3 pontos dessa reta e vou calcular a colinearidade deles. Como é que eu faço isso? Vou pegar aqui, ó, eu sei que nesse desenho aqui, né, eu sei que a coordenada de A é x e y. Eu sei que a coordenada de A é x e y. Eu sei que a coordenada de B é x1, y1. Eu sei que a coordenada em C é x2, y2. Eu sei que as coordenadas são essas. Então eu vou trabalhar com essas coordenadas e fazer o teste de colinearidade. Como é que é esse teste? Eu pego as coordenadas, eu vou colocar aqui em vermelhinho, aqui embaixo, aqui. Qual é a coordenada do A? X e Y. Qual é a coordenada do B? A coordenada do B é x1, y1. A coordenada do C, x2, y2. De buenas? E eu vou tirar o determinante disso aqui. Só que o determinante, esse aqui já é conteúdo do teste de colinearidade, né? O determinante só é feito com determinante, tem que ser a ordem quadrada. Então isso aqui não é quadrado, isso aqui é retangular. Então para tornar isso aqui quadrado, eu vou repetir a terceira coluna. Isso aqui eu estou formando tipo uma espécie de matriz. A terceira coluna eu vou formar ela com o números 1. Dessa forma aqui, eu consigo chegar em um determinante de ordem quadrática. Então eu consigo tirar o determinante. De buenas, tem um algoritmo que faz isso de forma mais simples. Aqui eu vou ter que usar a regra de Sarros para calcular esse determinante. Mas existe um algoritmo que resolve isso de forma mais simples. Eu faço a mesma ideia. Vou pegar a primeira linha com o primeiro ponto, a segunda linha com o segundo ponto, a terceira linha com o terceiro ponto. Aqui, ao invés de formar esse determinante quadrado de ordem 3×3, eu vou pegar a primeira linha aqui e vou repetir lá embaixo. X e Y. De buenas? E vou fazer como se fosse o determinante aqui. Vai dar certo. Vai dar certo. Tá? É um algoritmo para resolver esse tipo de coisa. Mas também, se tu quiseres resolver por aqui, beleza. Tu faz só a mesma ideia que eu vou fazer aqui. Vai dar exatamente o mesmo resultado, as mesmas continhas, tudo, tá? Como é que eu resolveria esse determinante aqui? Eu ia fazer por Sarros. Eu ia repetir a primeira e a segunda coluna aqui, ó. X, Y, x1, y1, x2, y2. Ia calcular aqui as diagonais depois e encontrar o mesmo resultado. Eu vou fazer por esse algoritmo aqui que fica um pouco mais simples de visualizar. De buenas? Então eu vou fazer como se fosse um determinante aqui. Eu vou fazer x2 vezes y1, vai dar x2, y. X2 vezes y não, x2 vezes y. Vai dar x2, y. x2, y. X índice 2 vezes y. x1 vezes y2 vai dar x1, y2. Aqui é como se fosse fazendo a diagonal principal. De boas? Então estou somando as diagonais. Aqui vai dar x vezes y1. De boas? Não pegou ali, mas eu vou dar um zoom out. Isso, agora deu certo. Tranquilo, rapaziada? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a secundária. A secundária começa aqui, ó.
x1 vezes y. Aqui eu vou colocar já direto negativo, tá? A diagonal secundária é negativo. Mas também eu posso colocar tudo positivo e no final arrumar o sinal de todo mundo. Mas aqui eu vou botar negativo para já facilitar aqui. A segunda diagonal é x2y. Então vai dar menos x2y. Que eu vou ter que puxar um pouquinho para cá. Que não vai dar o espaço. Vamos de novo aqui, ó. x1y. Aqui é negativo. x2y menos x y2. De buenas? Então ficou assim. Agora eu vou colocar tudo numa linha só, essas continhas aqui que eu achei aqui das diagonais. Então vai ficar x2y mais x1, né? Mais, estou copiando aqui, tá, pessoal? x2, x1, y2 mais x, y1 menos, agora eu vou copiar aqui em cima. De buenas? Só vou colocar na mesma linha para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Vou copiar essa bagaça toda aqui, essa tripinha de números, letras, e meu Deus do céu. Copiei. De boas? Tá, copiei tudo ali as diagonais. Agora, isso aqui é igual ao determinante. Isso aqui é igual ao determinante. É o meu det. Isso aqui é igual ao meu det. De boas, eu tenho que entender uma coisa. Como eu estou olhando aqui uma reta e eu já sei que os pontos são colineares, já sei que essa reta tem os pontos todos alinhados, eu sei quanto que vai dar esse determinante. Esse determinante, por obrigação, tem que ser igual a zero. Porque determinante igual a zero define que os pontos são colineares, são alinhados. Então, no lugar de det aqui, eu vou colocar o que? Igual a zero. Então, tudo isso aqui vai ser igual a zero. Então, a gente vai fazer o que aqui agora? A gente vai meio que dar uma agrupadinha para ficar um pouco mais fácil de visualizar aonde tem x sem índice e aonde tem y sem índice. Então, a gente vai deixar um pouco mais organizado isso aqui. De boas? A gente vai conseguir construir. Ó, aqui eu tenho um y sem índice e aqui eu tenho um y sem índice. Aqui eu tenho um x sem índice e aqui eu tenho um x sem índice. Eu vou juntar eles, deixar um pouquinho mais perto um do outro, para a gente conseguir identificar com mais clareza o que a gente vai fazer em seguida, tá? Vou pegar o positivo e colocar primeiro o x, tá? Então, vou pegar essa partezinha aqui, ó, colocar aqui, ó, x vezes y1. Vou pegar essa partezinha ali e vou colocar aqui, menos x, y2. De boas? Então, deixei um pouquinho mais perto, não estou calculando nada. Só estou reorganizando meus números, minhas letras. Deixei um pouquinho mais perto o x sem índice. Agora, vou colocar um pouquinho mais perto também o y sem índice. Então, tenho aqui, ó, esse y sem índice, então vou botar mais x2y. Aqui eu tenho outro y sem índice, que é menos x1y. E o resto eu vou copiar. O que é o resto? O resto é esse e esse aqui. É onde que aparece o x e o y só com índice. Não tem uma opção sem índice. Então vai ficar mais x1, y2, menos x2, y1. Isso aqui vai ser igual a zero. Não fiz nada, só organizei. Por que eu fiz isso? Porque aqui, ó, eu tenho os termos que tem o x sem índice, e aqui eu tenho os termos que tem o y sem índice, e aqui eu tenho eles todos misturados. De boas? Nesse primeiro parênteses que eu fiz ali, o que eu vou fazer com ele? Eu vou pegar e colocar o x em evidência, porque o x aparece aqui e o x aparece aqui. Vou colocar esse x em evidência. Vou tirar desse parênteses aqui. Então vai ficar x, abre parênteses. Dentro do parênteses vai ficar todos os termos que estão aqui dentro, só que sem o x agora. Porque eu já tirei o x dali e coloquei em evidência. Então eu coloco os valores que estão aqui dentro do parênteses aqui, ó, sem o x agora. Então vai ficar y1 menos y2. De boas? Vou arrumar esse y aqui, ficou meio parecido com x. Tranquilo? E se eu fizer essa multiplicação aqui, ó, fizer o chuveirote de novo aqui, ó, a distributiva, vai dar o mesmo valor que eu tinha inicialmente. Então eu não alterei nada, só coloquei o x em evidência. De boas? Da mesma forma aqui, ó, eu vou colocar o y em evidência. Então, eu vou colocar o y fora do parênteses. Dentro do parênteses, eu vou deixar os valores agora sem esse y. Então, vai ficar x2 menos x1. Depois, fecha parênteses. E o resto só vou copiar como está, porque não tem como colocar nada em evidência. Porque para eu colocar algo em evidência, ele tem que aparecer aqui e aqui. Não é o caso, tá? Não aparece de forma repetida, então vou ter que repetir ali. x1, y2 menos x2,
y, fecha parênteses, igual a zero. De buenas, pessoal. Aqui, ó, aqui vem um pouquinho de feeling matemático e vem um pouco também de interpretação. Esse y1 menos y2, a gente sabe que é uma variação. Isso aqui é uma variação. Mas, além disso, a gente pode dizer o quê? Que esse y1 menos y2, essa reta é uma reta conhecida, tá? A gente está colocando aqui forma genérica, mas é uma reta conhecida. Eu sei que y1 menos y2 é um número. É um número. Então, ao invés de usar isso aqui, ó, que fica uma coisa meia feia, muito rebuscada, né? Fica muita informação, eu vou fazer o quê? Eu vou transformar esse número aqui, ó, esse monte de letrinha, em uma letrinha só que represente essa variação aqui de y. Então, ao invés de colocar a variação de y, eu vou colocar uma letra que representa essa variação. E eu vou usar o a. Então, vai ficar xa, porque no lugar disso aqui vai ficar a. De boas? Para ficar um pouco mais bonito, eu vou colocar esse a na frente do x. Então, vai ficar ax. De boas? O certo aqui é usar esse a minúsculo, tá? Porque esse a representa um valor que é constante. Mas aqui eu vou deixar assim para a gente não confundir com outras formas, tipo a forma de segundo grau, que tem lá o A também, sabe? Mas eu vou deixar dessa forma aqui para a gente não confundir com outras fórmulas. Mas esse A aqui, por definição, ele tem que ser um A, porque ele é uma constante. Ele é uma incógnita que equivale a uma constante. E normalmente na matemática a gente usa uma constante como a letra minúscula. De buenas? Mas pode deixar assim que não vai fazer diferença nenhuma. Aqui, de forma análoga, né, que eu entendi que isso aqui é uma variação e é um número, vai dar um número. Eu coloquei o A representando esse número aqui, da variação de y. Da forma análoga, eu vou usar também aqui, ó, na variação de x, eu vou escolher uma letra para representar essa variação aqui. Eu vou escolher o B. Então, vai ficar mais YB. Para não ficar assim YB, eu vou colocar o B na frente do Y. Então, vai ficar BY. De buenas? E isso tudo aqui, rapaziada, ó, isso tudo aqui, ó, também vai ser um número, essa conta toda. Dois números multiplicados, depois subtraídos entre si, vai dar um número também. Então a gente vai falar que esse número aqui, ó, não é tudo isso aqui, porque vai ficar muito carregada a nossa fórmula. Então eu vou falar que isso ali, nada mais, nada menos do que C, que fica muito mais atrativo visualmente. Então, a partir de agora, rapaziada, fazendo isso, essas observações, a gente consegue chegar nessa equação aqui, ó, que é a equação geral da reta. E é assim que a gente demonstra ela, assim que a gente chega nela. Só que não acaba por aqui. Existe também a equação reduzida da reta. Como é que a gente faz para chegar nela? A gente parte dessa equação geral. Então, eu vou pegar essa equação geral, vou copiar aqui embaixo. Ax mais by mais c igual a zero. A equação reduzida, eu vou pegar e vou isolar uma das duas letras, o x ou o b. Vou isolar. De boas? Mas, por definição, até por facilidades por observação, porque foi se isolando o x e por observação não chegou a muitos lugares. Não conseguiu conseguir coisas concretas isolando o x. Mas quando eu isolo o y, eu consigo fazer algumas definições, algumas observações interessantes. Tá? Isso aqui foi por testes, erros, testando, testa aqui, testa ali, e foi vendo que era muito mais interessante isolar o y ao invés do x. Então a gente vai partir dos estudos, né? Não vai começar o estudo todo do zero, já que teve mentes pensantes até aqui. Então a gente vai logo isolar o y. Então a gente vai isolar o y aqui. Para isolar o y, a gente tem que jogar todo mundo para o outro lado da igualdade. Então vai ficar aqui by apenas. E do outro lado da igualdade eu vou passar o ax e o c. Quando eles passam para o outro lado da igualdade, sempre troca a operação, né? Aqui é mais, para trocar a operação vai ficar menos ax. O c vai ficar a mesma coisa, para trocar o sinal vai ficar menos c. De boas? Mas eu ainda não isolei o x. Tem esse coeficiente b aqui ainda. Eu vou pegar esse b e vou passar para o outro lado também. Quando ele passa para o outro lado, ele está multiplicando, né? Quando ele passa para o outro lado, ele passa dividindo. Só que não é dividindo só o ax, é dividindo o ax e o menos c. O menos ax e o menos c. É dividindo todo mundo. Então, eu vou passar esse b para o outro lado, dividindo todo mundo. Ele vai dividir o ax e também vai dividir o c. De buenas? Tranquilo, rapaziada.
E aqui eu chego nessa equaçãozinhas aqui. Essa equaçãozinhas não, essa equaçãozinha aqui. De boas, mas ela ainda não é ainda a equação reduzida. Sabe por quê? Porque aqui eu tenho muita informação ainda, eu consigo reduzir mais isso ainda. Então, por observação, como assim observação? Eles colocam valores aqui em x e y e vão construindo uma reta. Por observação, eles viram que esse menos a sobre b, eles deram uma nova letra para isso. Porque menos a sobre b vai dar um número. Então, eles pensam assim, ó. Ao invés de a gente usar menos a sobre b, que fica muita letra, a gente vai botar uma letra ali que represente esse menos a sobre b. E eles escolheram uma letra bem bonita. Uma letra M. M de Muriel. Esse M, vou botar aqui no ladinho aqui, ó. Esse M é igual a menos a sobre b. De boas? E eles também viram que esse a, lá pela dedução, lá, ó, esse a aqui não é a variação de y. Então, isso aqui é o mesmo que falar que é a variação de y. De boas? E esse b é a variação de x? Não, esse b não é a variação de x, porque se for perceber, olha só, esse y1 e y2, esse x2 e y1, esse y1 e y2 e esse x2 e x1 são de dois pontos. Cada um tem a sua coordenada, x1, x2, y1, y2, cada um tem a sua coordenada. Aqui, ó, o y1 está como dito como final, a parte final da coordenada. E aqui, ó, já está dizendo que o x2 é a parte final da coordenada. Então, assim, tem uma discrepância. Eu não posso, a partir do momento que eu determino uma parte final, eu não posso trocar pelo meio do caminho. Todos os pontos tem que seguir a mesma lógica. Então, se eu usei aqui como y1 como parte final desse ponto, esse x1 também tem que fazer parte final desse ponto. Porque a gente sabe que a variação é a parte final menos a parte inicial, né? Então, aqui, ó, na parte de x, cadê? Opa, deletei aqui o parênteses, né? Essa parte de x aqui está invertida. Ela está invertida. Os sinais estão invertidos. Então, tem que fazer o oposto disso aqui. Por isso que aqui, quando eu boto a variação de x aqui, ó, eu boto menos a variação de x aqui. Por isso que com esse menos que já existia lá em cima, isso aqui vai ficar tudo positivo. De boas? Então, o meu m é menos a sobre b, que também é igual a variação de y sobre a variação de x, e esse m aqui também é dito como coeficiente angular. Ele determina a angulação da reta. Essa reta que eu vou formar, ó, essa reta que eu formei aqui, ó, ela tem um ângulo aqui, ó, um ângulo alfa aqui. Esse ângulo alfa determina a inclinação da reta, se ela vai ser mais em pé, se vai ser mais deitada, sabe? Então, eles viram que a variação de y sobre a variação de x, se eu tirar a tangente daquele ângulo, eu também chego no mesmo resultado. Então, meu m pode ser um monte de coisa. Pode ser menos a sobre b, pode ser a variação de y sobre a variação de x, e também pode ser a tangente daquele ângulo daquela reta. De boas? São só umas colocaçõezinhas aí a mais. Isso aqui também é uma outra equaçãozinha. De boas? Que é bom a gente também saber. Tranquilo? Então, aqui no lugar do menos a sobre b, eu botei m. Então, vai continuar o x ali igual. Nesse menos c sobre b, esse menos c sobre b, também vai dar um número. E eles escolheram a letra n para representar essa continha ali, menos c sobre b. Então, no lugar do menos c sobre b, eu vou colocar n. E esse n é um valor positivo inicialmente, né? Então, vai ficar mais n. E aqui eu tenho a minha equação reduzida da reta. De boas? Lembrando que esse valorzinho aqui que acompanha o x aqui, ó, não é o mesmo valorzinho que acompanha o x ali em cima na equação reta geral, tá? Esse m aqui vem disso aqui. De boas? Em alguns momentos, sim, o m vai ser igual ao a. Em alguns momentos. Que momento é esse? Quando o b for igual a 1, negativo. Ou em outros momentos também, tá? Mas em alguns momentos só específicos que o m vai ser igual ao a. Em alguns momentos. Mas nem sempre.
Então é bom ter esse entendimento que esse A aqui, que acompanha o x na equação geral, não é o mesmo M que acompanha o x na equação reduzida. De boa, rapaziada? Só para complementar aqui, deixar o vídeo bem completo, esse M aqui, ó, a gente chama de várias coisas. Coeficiente angular, taxa de variação, taxa de crescimento ou decrescimento, eu nem vou colocar aqui, coeficiente angular, tangente. Deve ter mais alguma coisa que eu estou esquecendo aqui, tá? E esse N aqui, ó, é o coeficiente linear. Sabe o coeficiente linear? Coeficiente linear, se o coeficiente angular determina o ângulo da reta, se ela vai ser mais inclinada ou não, o coeficiente linear determina a altura dessa reta, se ela vai ser mais alta, mais baixa, com aquela mesma angulação ali. Então, para variar o n, não precisa variar também junto o m. Então, o m pode ficar fixo. Opa! Esse m aqui, ó, ele pode ficar fixo numa inclinação. Vamos supor, essa inclinação aqui, a da minha mão, aqui, ó. Essa inclinação aqui, ó. Então, essa reta com essa inclinação pode ter várias posições, pode estar aqui mais para baixo, pode estar mais aqui para cima com essa mesma inclinação. E quem vai definir isso é o meu n. E quem vai definir essa altura, quem define a altura de um ponto? A parte em y. Então esse coeficiente linear é exatamente nesse ponto aqui onde a reta toca o eixo y. Vou colocar de vermelhinho aqui para ficar bem... não, azulzinho. Sabe esse pontinho aqui, ó? Esse pontinho ali a gente chama de n, é o coeficiente linear, ali que vai ficar fixada a reta. A minha reta vai ficar fixada ali. Se eu fixar um pouco mais para cima, a minha reta vai ficar um pouco mais para cima. Então esse coeficiente linear é onde a reta cruza o eixo y. Isso vai acontecer uma única vez. A reta vai cruzar os eixos uma única vez. O eixo x uma única vez e o eixo y uma única vez. De boas? Mais uma informação que eu lembrei aqui. Essa reta aqui é dita como uma reta crescente, que está no gráfico aí, uma reta crescente. Por quê? Porque a partir do momento que eu dou valores para x, o meu y cada vez vai ficar maior. O meu y cada vez vai crescer. Então, a minha reta está crescendo. O contrário disso seria o quê? Uma reta decrescente. Então, a partir do momento que eu dou valores para x, o meu y vai diminuindo. Dou valores para x, o meu y vai diminuindo. Então, a minha reta cada vez vai diminuir. É uma reta decrescente. E o que define se a reta vai crescer ou não, por isso que aqui, ó, existe também o nome de taxa de variação. Essa taxa de variação define se vai ser uma taxa de variação positiva ou negativa. Se vai ser uma taxa que vai diminuir o meu valor ou aumentar. Então, se esse m aqui, o meu coeficiente angular, for positivo, a minha reta vai ser positiva, a minha reta vai ser crescente. Se esse coeficiente angular for negativo, quer dizer o quê? Que a minha reta vai ser decrescente. Meus valores cada vez vão ficar menores. De boa, pessoal? Abraço e até a próxima. Falou!